Pessoal, depois de um longo tempo aqui parado, estamos começando mais uma série de estudos aqui no canal. Nós vamos abordar agora aqui a batalha espiritual, um tema que Deus tocou no coração aqui da Rose para a gente abordar, e ela também me deu a honra de participar aqui comigo nessas aulas, porque ficar falando sozinho não flui muito. E aí, Rose, tudo bem? Como você tá? Oi, gente, tudo ótimo, com a graça de Deus. Vamos aí esmiuçar mais um tema, né? Para honra e glória do Senhor. Estou muito feliz em participar aqui desse grupo de estudo com vocês. E eu digo que o William, ele sabe de tudo e mais um pouco, com a graça de Deus, e vamos esmiuçar isso daí. Não sei de tudo não, mas vamos lá. Então, como eu falei, o tema vai ser a batalha espiritual. A gente vai usar o livro do Augusto Nicodemos, que dispensa apresentações, né? É bem conhecido. Vamos usar o livro dele aqui como base e vamos também adicionando alguma coisa da nossa vivência para complementar. Mas antes de começarmos, temos que dar aqueles recadinhos de YouTube, né, que vocês já sabem como funciona. Então, se você é novo por aqui e ainda não foi inscrito, se inscreva, deixa o seu like aí para ajudar a gente, compartilha, deixa um comentário, coisas todas que você já sabe. Como a gente fez no outro estudo, a gente vai ver se no final desse a gente sorteia o livro também. Se você quiser participar do sorteio, entra no link do grupo que está aí na descrição, que a gente vai lá explicar todas as regras para você poder participar do sorteio. E se você se interessar também, você pode comprar o livro aí pelo link que vai estar na descrição, que você ajuda a gente. Agora, né, dada essa introdução, chega de enrolação e vamos logo pro tema. Vamos lá. Então vou aqui pro próximo slide, onde tem uma frase que acho que resume bem qual vai ser o conteúdo desse estudo todo. É uma frase do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que ele é bem conhecido, né, o autor de Crônicas de Nárnia. Vamos daqui pro slide. Aí, consegue ler aí pra gente, Rosa? Sim. Há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência, o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Então acho que essa frase resume bem esse estudo, né? Por isso o Augusto Nicodemos, ele tenta trazer uma visão bem equilibrada acerca da batalha espiritual, porque parece que o que a gente vê hoje são os dois extremos. É um lado que acha que o diabo tem tudo que é lugar, tudo é diabo, e o outro lado também que despreza, acha que não existe o diabo, que tudo pode ser explicado do ponto de vista natural. E pro diabo tanto faz, se a pessoa acredita demais nele, não acredita nada, para ele dá tudo no mesmo, os dois lados pertencem a ele. Extremistas, né? E um deles acredita que tudo vem só da natureza humana e que as pessoas que procuram fazer a própria maldade, não existe a possessão ou até mesmo a ação das potestades. Existem sim os nossos pecados, porém é uma coisa que a gente tem que estar atenta, é que está tudo ao nosso redor forçando com que a nossa mente venha fazer cada vez mais pecados e caminhar para tudo ao contrário daquilo que Deus tem para nós, que é a nossa salvação. E a gente precisa manter esse ponto de equilíbrio, né? Saber que existem coisas que é responsabilidade nossa, a gente não pode ficar atribuindo tudo ao diabo, mas também não negar a ação dele. A gente tem que, no caso, falar do diabo apenas naquilo que a Bíblia fala, nem mais nem menos. A gente fica naquele ponto de equilíbrio. Então vou aqui pro próximo slide, que é a igreja está em guerra. Aí temos aqui o primeiro item, que é o pacifismo não é uma opção para o cristão. Aí o Augusto Nicodemos, ele abre o primeiro capítulo do livro dele citando algo que aconteceu com o John Stott, que é um teólogo conhecido, também já falecido. Ele era anglicano, ele morava lá na Inglaterra. Aí o Augusto Nicodemos conta que na época da Segunda Guerra Mundial ele não quis
se alistar por ser um pacifista, ele não queria participar da guerra, e o pai dele ficou com raiva dele por vários anos. Mas depois, graças a Deus, eles conseguiram se reconciliar. E essa parece ser uma atitude até nobre se a gente parar para pensar, pois do lado humano as guerras não servem para nada. A gente vê aí o que está acontecendo na Ucrânia, tudo. Guerra nada mais é do que dois políticos brigando e usando o povo que não tem nada a ver com isso para brigar lá por eles, porque eles mesmos não vão. Mas quando o assunto é a guerra espiritual, essa a gente não tem escolha. A partir do momento que a gente se torna cristão, a gente já está na guerra. Então você não tem que escolher participar da guerra ou não. Você aceitou a Cristo, você já foi alistado para essa guerra espiritual que existe. Exato. A famosa batalha espiritual, né? Sim. Porque nós já somos considerados ao mundo como mortos, né? E vivos para Cristo. Então, a partir do momento que você renuncia o mundo e vive para Cristo, Cristo vive em você, você automaticamente já comprou uma guerra. Sim. É uma guerra pela uma vida, né? Um caminho junto de Deus, fazendo as coisas de acordo com o que Ele nos deixou. Então, é uma batalha constante, principalmente com a nossa própria mente. Porque a gente conhece o pecado, tem os desejos, somos seres que não somos, né? Conseguimos dominar todas as coisas, então a nossa mente ela não sabota o tempo todo. E se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente cai. Sim. Aí temos aqui o próximo tópico, né? Que a igreja ela é comumente descrita como um hospital, mas na verdade ela é um campo militar, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido aquela frase que a igreja é como um hospital de feridos, e tem lá certa verdade, mas a verdade é que a igreja mesmo é um campo de batalha. Como todo campo de batalha, ela tem lá a enfermaria para cuidar dos soldados feridos, mas é cuidar para eles voltar para a guerra, pois tem cristão que parece que quer ficar na enfermaria para sempre, né? Ele não quer voltar não. Então a gente tem que ter isso em mente, que a igreja como um campo de batalha, a gente tem que estar preparado para guerrear, não é só ficar lá sentado no banco que vai ser tudo as mil maravilhas. Não, a gente foi chamado para servir, né? A gente não é mais escravo do pecado, porém a gente foi chamado para Cristo para servir. Então, quando a gente está a serviço de Cristo, de forma alguma a gente foi chamado para ficar no banco. Sim. Digo só trabalhar dentro da igreja, em cargos, dentro da denominação, Sim. mas sim para falar da palavra dele, para resgatar pessoas, né? E que o Espírito Santo vai colocando pessoas no seu caminho e você não pode se amedrontar de falar ou até mesmo se acovardar. Sim. Aí vamos aqui para o próximo slide, que é falando a respeito do contexto de Efésios 6, pois esse livro que a gente está utilizando, ele nada mais é do que um comentário a respeito de Efésios no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que é uma passagem bem conhecida, que eu acho que é a passagem que fala mais claramente a respeito da batalha espiritual. É a armadura, né? Sim. E eu acho até que você tá com a Bíblia aí perto. Tô. Então talvez seja até interessante a gente ler aqui a gente, que vai ler você, não sei se eu falei no plural, mas enfim, você leu Efésios 6, do 10 ao 20, pra gente ter uma ideia, e depois a gente vai esmiuçando a respeito do contexto dessa carta. Tá certo. Deixa eu só abrir aqui. A minha versão é da King James. Quem tiver uma outra versão acompanha. E diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, mas nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto,
firmes, trazendo uma volta da cintura à verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a vossa proteção do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o espírito do Evangelho, o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Amém. Então essa aí é a passagem que a gente vai utilizar no decorrer do nosso estudo. E o contexto dessa carta é que Paulo escreveu ela quando ele estava preso em Roma. Você pode conferir isso em Efésios 3:1, depois no 4:1 ele menciona também, e no 6:20 que a Rose acabou de ler. Ele estava preso lá em Roma, né? Provavelmente por ter apelado para César, como a gente também pode ver lá em Atos 25, versículo 11 e 12. E a prisão de Paulo ela era uma prisão domiciliar, né? Como a gente aprendeu lá no SEUC, uma propaganda grátis aí, quem quiser estudar lá, vale a pena. Se você mora em Suzano, vai lá. E a gente aprendeu lá, né, que talvez a gente pode pensar que Paulo estava preso ali numa prisão todo acorrentado lá, a prisão fria, mas não, a prisão dele era uma prisão domiciliar, ele ficava em casa com um guarda vigiando, mas ele tinha toda a liberdade na casa dele para ler e fazer tudo o que ele tiver que fazer. Pode conferir isso depois lá em Atos 28. Exato, porque ele era um homem muito estudado, então como hoje a gente tem essas regalias quando se estuda, lá naquela época já existia. Ele tinha ensino superior. Exato, doutorado e tudo mais. Tinha estudado com um dos melhores. Sim. E ele escreveu aos Efésios, né, para ensinar a respeito das bênçãos que a igreja já desfruta na presença de Cristo. Mas embora a igreja ela desfrute dessas bênçãos, elas só vão se consumar mesmo lá no céu. Pois enquanto a gente estiver aqui, a gente está em guerra, estamos numa batalha travada. Algumas pessoas ainda citam, se existe Deus porque existe fome, existe pestes e tantas outras coisas, sofrimento. Mas Jesus deixou um alerta para nós, não tereis aflições, mas eu tenho de bom ânimo, eu venci o mundo, quem venceu foi Ele. Sim. Por através dele, nós iremos um dia vencer. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por nada disso, nós iremos passar. Mas ele tem algo guardado para todos nós, que é o livramento. Sim. Ou até mesmo se a gente passe por alguma coisa aqui, em algum momento, a gente não vai ter mais nenhum sofrimento, nenhuma dor, porque estaremos com Ele. Esse mundo aqui é passageiro, é isso que a gente tem que colocar em nossas mentes. Tudo aqui nessa vida, enquanto estamos aqui na Terra, é passageiro. Sim. Uma hora estaremos com Cristo. E o nosso galardão estará lá, com Ele. Vamos aqui para o tópico da convocação para o combate. Quando a gente se converte, como a gente já falou, né, nós somos convocados para a batalha, né? Paulo fala isso no Efésios 6, do versículo 10 ao 13. E a igreja ela já está em combate, né? Ela ainda não vai combater, ela já está em combate. Sim, exatamente. E essa convocação, né, esse combate, o Nicodemos ele divide em duas partes, de acordo com o que ele viu nesse capítulo de Efésios. Temos aqui que a força do combate vem de Deus, que a gente vê em Efésios 6:10. Às vezes a gente é muito tentado a querer utilizar estratégias humanas. Muitas igrejas tentam fazer essas estratégias para a batalha, mas a gente esquece que essas estratégias são falhas. A força mesmo vem de Deus, é Deus que nos capacita para batalhar.
Ele diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sem Deus nada podemos fazer, nada. E outra coisa que a gente tem que também tomar muito cuidado é de determinar algo como se nós tivéssemos o poder de mandar em Deus. Eu determino. Oh Deus, nós não temos poder nenhum sobre o Senhor. Perdoa, Senhor, a gente não sabe o que faz. E aí agora que é o segundo tópico aqui da divisão da batalha espiritual, que é Paulo nos convoca a gente se revestir da armadura de Deus. Que ele fala isso do versículo 11, na verdade até o 14, eu errei aqui, coloquei do 11 ao 13, mas é do 11 ao 14. E aí temos os motivos para a gente tomar a armadura de Deus. O primeiro é para a gente ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, no Efésios 6:11. Pois o cristão ele é bombardeado contra o diabo diariamente. Aqui na palavra que Paulo usa, né, as ciladas. Então o diabo ele cria armadilhas, laços para tentar prender a gente na rede dele, e a gente precisa da armadura para estar livre disso, pois não é a nossa força que vai garantir nada não. Tem muita gente aí que acha que também é muito poderoso, pode alguma coisa com o diabo. Você não pode nada não. Se você não tiver com a armadura de Deus, você vai ser tragado bonito por ele. Exatamente. Você não entrega a sua vida a Deus não, pra você ver na Cristo. Sim. Brinca contra um lado. E aí temos o outro motivo também, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os espíritos imundos, né? Então, muitas das vezes eu vejo pessoas aí combatendo outras pessoas e esquece que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Então a gente não tem que lutar contra pessoas, a gente tem que combater o diabo. Porque é ele que usa as pessoas, né? Usa a gente, se a gente não toma cuidado. Sim. Ele lança dardos inflamados, como a gente leu aqui, setas malignas sobre as nossas vidas. E em algum momento ele vai atacar o seu ponto fraco. E é isso que ele usa contra você e contra todos os planos que Deus tem sobre a sua vida. Às vezes você está caminhando até que bem, mas tem um momento em que você fraqueja. E aí nesse momento que você fraqueja é o suficiente para ele poder começar a trabalhar a sua mente. Se não for o Espírito Santo te convencer, se ali o seu termômetro, volta, se arrependa, desfaz tudo isso daí que você fez. Porque assim, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, não quer dizer que você não vai pecar mais, mas o Espírito Santo vai estar ali, sendo o seu termômetro. Te acusando. Volta. Tá errado. Se arrependa. É isso que ele faz conosco. Então, por isso que o crente, ele tende, quando ele está mais perto de Deus, a pecar menos, a ser mais santo, se santificar mais em Deus, né? Não quer dizer que você não vai errar, não vai pecar, mas inconscientemente, você não vai... Aquela pessoa que peca, trai a sua esposa, que adultera, que rouba, conscientemente, você não vai fazer mais essas coisas porque você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida. E se você fizer, quer dizer que você não foi ainda convertido. Você não tem uma vida com Deus ainda. Tá vivendo só no convencimento, não no convertido, não é convertido, você foi convencido, né? E até naqueles erros conscientes que a gente pode acabar caindo por causa da nossa natureza falha, a gente vai se incomodar, a gente sabe que aquilo está desagradando a Deus, aquilo vai nos entristecer também e vai nos levar a pedir perdão e se arrepender, porque a gente não vai se tornar perfeito, a gente vai continuar errando, mas antes a gente errava e não se importava, agora a gente erra e isso incomoda porque a gente sabe que isso incomoda a Deus. Exatamente. E temos aqui que a outra razão para a gente se revestir também da armadura de Deus é resistir no dia mal. O dia mal, ele vai chegar. Vai ter aqueles momentos assim que você vê assim que parece que tá coisa tão forte, tudo dando errado, que você vê claramente que é uma opressão maligna em cima da gente. E parece que tem dias assim que o diabo convoca os exércitos das trevas todos pra cima vem da gente. Tudo junto. E a gente precisa estar
revestido da armadura de Deus, porque esse dia vai chegar. Não adianta você ficar aí talvez escutando, não, tá amarrado, pode amarrar o quanto quiser. O dia mal vai chegar, senão você tem que estar preparado. E é uma permissão de Deus. A gente percebe que esse dia mal, quando chega, depois que a gente passa por ele, a gente sai mais forte. Eu não sei você, mas toda vez que eu passo por uma batalha, eu pareço que falo, nossa, não querendo me autodenominar mais forte, nada disso, porque a nossa força já foi dita aqui que vem do Senhor. Mas parece que você cria uma certa resistência, fala, peraí, se eu passei por isso, eu posso passar por mais um pouco, né? Por que eu tô chorando? Porque se eu já passei por coisa pior, eu tenho condições de, assim, pela graça do Senhor, passar por outras coisas e se levantar, se erguer, né? Então é para isso que a Bíblia fala sobre a armadura, pra gente estar resistente, a gente tem que resistir mesmo no dia mal, sabendo que vai acontecer alguma coisa, mas que a gente vai estar firme com Deus. E quando acontecer, a gente vai estar pronto para a guerra, para a luta, para a batalha. E aí vamos aqui para o nosso próximo tópico, que são os perigos relacionados com o combate cristão. O primeiro é o que a gente já mencionou, é o de ver o diabo em todo lugar. Eu não sei se vocês já foram em alguma igreja assim, que parece que tem igreja em que você ouve falar mais lá o nome do diabo do que do próprio Jesus, né? Porque tudo é diabo, tudo é diabo. Daí diabo dá até entrevista lá, dizer um pouquinho. Mas enfim, tudo é o diabo. Acabou a luz, é o diabo. O som começa a falar, é o diabo. A criança começou ali a chorar na hora do culto, é o diabo. Tudo é o diabo. O segundo erro também é o de desprezar o mundo espiritual, né? Também já, não, nada é o diabo também. Não, isso dá pra explicar naturalmente, é só coincidência. Então tem esses dois perigos aí que a gente precisa se atentar no combate cristão. Sim, é até uma certa ignorância você dizer que tudo é o diabo, como também aquele que despreza que existe um mundo espiritual. Uma das citações é esquizofrenia, pessoas que têm algum tipo de deficiência psicológica ou até mesmo física. Eu já presenciei pessoas dizer que era o diabo, que era o demônio, que estava tomando conta. Eu fiquei assim, chocada quando a pessoa, olha, vamos fazer uma campanha, peraí, existe um diagnóstico, existe uma ficha médica, não é nada disso. Reveja os seus conceitos, né? Vai ler mais a Bíblia, vai estudar mais a Bíblia. Mas também a gente não pode desprezar o fato de que pode sim, desde uma criança, um adulto, um idoso, possessão maligna, no mundo espiritual, se a gente não tiver uma vida com Cristo, que Ele esteja realmente, Ele que seja o dono da nossa vida, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito seja propriedade dele, as hostes malignas podem tomar conta sim. Então a gente tem que ter uma certa balança aí e fazer uma análise, né, de tudo. E aí temos aqui um outro erro, que é achar que a forma de se tratar a batalha espiritual é algo que foi revelado em nossos dias, porque vira e mexe a gente vê aí alguém trazendo alguma novidade, alguma coisa que segundo eles Deus revelou para ele ali. Não revelou nem para os apóstolos, para ninguém, revelou para ele nos nossos dias, né? Então, uma coisa tão nova que você não vê nem na Bíblia sendo falado. E a gente se esquece que tudo que a gente tem para saber a respeito da batalha espiritual já está na Bíblia. Então Deus revelou tudo que a gente precisa saber, não precisa tentar ir além. Não, para que inventar, né? Se a gente já tem tudo que foi inspirado pelo Espírito Santo e homens usados para que isso chegasse a nós. É até uma certa ignorância a pessoa fazer uma coisa dessa, porque a própria Bíblia diz que se houvesse uma nova profecia ou dizendo que era algo novo, a gente tinha que considerar como anátema, maldição, né? Não é considerado um caminho de Deus. A pessoa que faz uma coisa dessa já é considerada como um anticristo. Está indo contra o que Cristo instituiu para a tua igreja. A Bíblia não é suficiente, não. Temos algo a mais. Eu quero e mais. Não é a Bíblia. Deus revelou muito pouco. Ele está me revelando mais agora. Como se a Bíblia não fosse o bastante para dar a informação que a gente precisa saber.
as pessoas não, às vezes é um pouco de arrogância, porque ela não é humilde o suficiente para admitir que se Deus não falou mais sobre isso, é porque a gente não precisa saber mais sobre isso. Ele só falou o que a gente precisa saber. E o último perigo é achar que todos os problemas da nossa vida também pode ser simplesmente repreendido em nome de Jesus. Que parece que hoje em dia não existe mais pecado, tudo é um demônio também. A pessoa adulterou, ela não adulterou por causa da natureza pecaminosa dela, não. É o demônio do adultério que tem que expulsar, é o demônio da mentira, é o demônio daquilo. Então vamos fazer uma campanha. E não se trata mais do pecado da pessoa a ponto dela entender que ela é uma pecadora e precisa se arrepender. Todo o problema dela é o diabo. Sim. Mas é um certo ponto um pouco delicado também, porque ao mesmo tempo que nem tudo a gente se repreende em nome de Jesus, porque não que o nome dele não tenha poder, não é isso? É porque tem coisas que realmente é nossa, né? É da nossa humanidade, como existem coisas espirituais. Mas assim, as coisas espirituais, elas só te dominam a partir do momento que você dá brecha. Tá dando brecha, opa, achei uma dúvida ali, ó, balançou fiel o suficiente para ele acabar com a sua vida. E aí que vem, né? Vem o escândalo, vem a destruição do lar, vem a destruição da família, o seu nome vai pra lama, porque o diabo, quando ele vem para detonar o crente, o cristão, ele não vem para fazer pouco. Ele vem porque você está carregando o nome, não é por você, não é por nós, eu, Rosiane, ou você, William, é porque a gente carrega o nome de Cristo. Hoje em dia, quando a gente levanta a nossa mão, hoje em dia não, quando a gente levanta a nossa mão na igreja, para aceitar Jesus, que você entrega a sua vida, você já não é visto mais como a Rosiane, como o William, você é visto como um crente, o cristão. Então você está carregando o nome e a marca de Cristo. Então quando você faz alguma coisa, você está escandalizando o nome dele, é a igreja dele, é o corpo de Cristo. Então é para isso que ele tem o maior prazer com aqueles crentes que não estão firmes, fazer com que eles sejam envergonhados, para fazer com que o nome de Cristo seja envergonhado. E finalmente, caminhando aqui para a conclusão, que eu acho, a gente só pode resolver realmente os problemas do mundo com o cristianismo bíblico. Às vezes, na batalha espiritual, a gente vê também ultimamente as pessoas achando que a redenção do nosso país está na política, que se o candidato X ou Y, se ele for eleito, aí vai resolver. E não, todos os políticos, todos os esforços humanos que as pessoas possam fazer, essas ONGs que tem lá os seus méritos, que ajudam tudo, mas elas ainda não são capazes de resolver o problema do mundo. A ONU não vai conseguir acabar com a fome no mundo. É o cristianismo bíblico que pode fazer isso. É o que a gente vai abordar aí nos demais vídeos. Eu acho que talvez essa série pode acabar desconstruindo muitas ideias que as pessoas têm a respeito da batalha espiritual, e talvez se voltar para a batalha espiritual realmente bíblica, sem o sensacionalismo e sem negar também a realidade dela. Sim, é verdade. O único problema do mundo é o cristianismo, isso é fato. Se todos nós tivéssemos conhecido talvez o cristianismo desde quando eu, por exemplo, se eu tivesse conhecido, eu fico pensando, se eu tivesse conhecido a Cristo da maneira que eu conheço hoje, desde quando eu estava nos primeiros passos, no beabá da vida, talvez fosse um pouco mais diferente as coisas na minha vida. No entanto, isso não quer dizer que hoje eu não tenha uma vida realmente com Deus, assim, de falar assim, Senhor, obrigada por ter me alcançado, obrigada por ter me escolhido. Porque se você hoje está escutando esse vídeo, escutando esse áudio aqui, Deus chegou em você através dele. Então ele te chamou para viver algo novo. Não é uma vida nova, mas para viver algo novo nele. Né? Uma vida nova é você nascer, ter uma vida nova assim, sim, com Cristo, mas não de falar assim, você vai nascer de novo, vou te fazer perfeito. Não, nada disso. Você vai ser a mesma pessoa, só que mais agora com uma vida com Cristo, renovada através do sangue dele. Então, busque a Ele, busque essa oportunidade que Ele tem para você, né, de ter uma vida com Ele, que você não tem nada a perder, ao contrário, você tem muito a ganhar. E
com isso a gente conclui essa pequena introdução, que eu acho que não tem nada de pequena, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem aí essa série. Diferente do que a gente fez anteriormente, a gente não vai ter condições assim de colocar vídeo todo dia, então vai ser semanal. Mas Sim. espero que vocês gostem, que seja bênção na vida de vocês, porque eu li esse livro foi há muito tempo, estou relendo ele agora para esses vídeos e estou gostando muito, porque eu já não lembrava mais, então eu acho que esses estudos assim falam mais com a gente, comigo e com a Rose, do que com vocês, porque falar de Deus é muito bom. Exato. Nossa, muito bom mesmo. E é isso, né? Que com isso a gente conclui esse primeiro vídeo e nos vemos aí na próxima semana. E deixem aí também nos comentários o que vocês estão achando e sugira aí outros temas que a gente possa aí ver se dá para abordar aqui no canal. É isso aí. Então, até logo, pessoal. Fica com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Jesus. Até o próximo.